Olá, gente querida, meio-dia e 27, muito boa tarde, dia 18 de fevereiro de 2025. Olha quem está aqui do meu lado, olha quem está aqui do meu lado, olha quem está aqui. Olha quem tá aqui do meu lado, olha aqui. Olha que coisa linda, olha aqui. Esse aqui é o Oliver. E eu chamo ele carinhosamente de Pepeto. Pepetinho. Ele adora um carinho. Um carinho e uma bolinha, né? Carinho e uma bolinha. Olha lá. Olha lá, papai, lá, ó. Olha o papai lá. Olha lá, papai. Olha lá, papai. Aqui, ó. Olha o papai. E aí, gente? Tudo bem? Como é que vocês estão? Ficando velho, né? Ficando velho, usando óculos toda hora. Que é um óculos para leitura, né? Para leitura e principalmente para meia distância, porque o meu computador está aqui a meia distância, mais ou menos uns 60, 70 centímetros de distância. Então tem que usar um óculos para enxergar a meia distância. Lógico que eu enxergo bem aqui. Estou chegando bem, mas é muito mais confortável usar óculos, né? Eu não sou mais um menino, né? Faz tempo que eu não sou mais um menino. Bom, eu não espero que essa live tenha um número tão considerável de visitas, porque o meu Instagram e o meu Facebook continuam limitados, né? Já passou a pandemia, já passou, está todo mundo falando hoje de ivermectina, está todo mundo falando hoje do Covid, está todo mundo falando hoje do Bolsonaro, então não teria razão, né, nenhuma deles continuarem limitando a gente, mas infelizmente, né, não vai mudar, o Facebook não vai mudar, então a gente está limitado e vamos continuar limitados, não tem jeito. Por que eu escrevi aqui, por que eu deixei aqui o tema, a Bíblia é a mesma. A Bíblia é a mesma. Vocês têm notado, não sei se vocês têm notado, se vocês têm notado, mas tem muita gente pregando hoje coisas diferentes. Muita gente pregando coisas diferentes. Tenho visto já muita gente pregando contra o dízimo, muita gente, não é pouco não, pregando contra o dízimo. Tenho visto muita gente que até tirou da igreja o pedido de oferta, né? Uma vez que os membros têm o sistema de Pix, pedir oferta se tornou uma coisa assim meio estranha, né? Pedir oferta. Mas isso tem acontecido. A gente tem acompanhado pregadores, ou às vezes pessoas que são estudiosos da palavra de Deus, ou da Bíblia Sagrada, e tem gente que já nem está pregando mais sobre o Velho Testamento.
parou de falar de Velho Testamento, falando mais do Novo Testamento. E tem gente que já entende que o Evangelho não é só Mateus, Marcos, Lucas, né? Já se entende que o Evangelho caminha também pelas epístolas de Paulo, ou cartas de Paulo, que seriam 14 cartas, embora existam estudos de que Hebreus não teria sido escrito por Paulo. Mas isso aí é mais uma conversa, a gente não tem... mais uma... Bom, a Bíblia, ela existe aí há pouco mais pouco mais ou um pouco menos de 500 anos, a Bíblia. Porque a Bíblia foi uma junção de várias cartas, várias epístolas, várias cartas que foram montadas, inclusive, por padres, né? Por padres, a Igreja Católica, né? Que montou a Bíblia. Aí dizem realmente que há livros, que existem livros que estão fora de ordem, né? Diz que na verdade Gênesis não deveria estar onde está. E bom, mas o comentário aqui é que a Bíblia que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, ela é a mesma. O que tem acontecido é que as pessoas estão estudando a Bíblia, ou alguém fala uma coisa, alguém fala alguma coisa, a pessoa presta atenção naquilo e vai estudar, vai avaliar. O Ronaldo falou sobre pecado. Eu vou estudar então um pouquinho sobre pecado. E aí a pessoa começa a estudar e aí vem as revelações, porque Deus revela mesmo. É verdade que Deus revela. E então a Bíblia não mudou, ela é a mesma. A Bíblia é a mesma, não houve mudança. O que mudou são as pessoas, como elas enxergavam a Bíblia. Elas enxergavam de um jeito, elas eram um exemplo que eu brinco sempre. Quando você é corintiano, você enxerga tudo como corintiano. Mas se um dia você deixar de ser corintiano, você resolver ser palmeirense, acho muito difícil, mas você vai enxergar tudo como palmeirense. É mais ou menos o que acontece com a pessoa quando ela é funcionária de uma empresa, ou de uma loja, ou de um comércio, ele enxerga de um jeito as coisas. E quando ele passa a ser dono daquela loja, daquele comércio, daquela empresa, ele já enxerga de uma forma diferente, não é? É assim. Então, você era da Assembleia de Deus, você enxergava de um jeito a Bíblia, porque era aquilo que você ouvia nos púlpitos, e você enxergava daquela forma. E de repente você sai da Assembleia de Deus e vai, um exemplo, vai para Renascer. E aí você começa a enxergar a Bíblia de uma visão da Renascer. Fala, Gilvano. Tem alguém assistindo, hein? Então o que acontece é que a Bíblia, ela não mudou, ela continua a mesma. As cartas que foram jogadas fora, porque Paulo, por exemplo, tem cartas, a carta de Filadélfia de Paulo, né? Sumiu. Tem várias cartas que sumiram, né? Que não estão na Bíblia Sagrada, que não fazem parte desse livro, vamos dizer assim. Mas a verdade é que a Bíblia não mudou. O que mudou foi a cabeça daqueles que estão lendo a palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus e você abre a sua mente, você pede a Deus revelação,
que é isso que Paulo fala. O apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre revelação, né? É como se você tivesse tudo dentro de você, que você praticamente você é Deus, porque você tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus, você é um Espírito de Deus, logo, você é uma parte de Deus. Então, Paulo dizia que ele orava por revelação. Então é como se você fosse lembra do filme da Kodak? Lembra da Kodak, o filme da Kodak? Lembra? Tinha até uma máquina que você tirava foto e quando você levava para revelar a foto, você pegava a máquina e já levava junto. A Love, acho que era Love. Tinha uma maquininha chamada Love. Então você fotografava lá 36, 42 fotos e você levava a máquina para revelar. A máquina ficava com a Color Center. E aí é feita a revelação. Quando você retirava as fotos, você ganhava de presente a maquininha de novo, a Love. Vinha lacrada a Love de presente. E nós somos mais ou menos assim. Tudo está dentro de nós. O apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. Ele diz, vocês são perfeitos. Nada, não falta nada em vocês, né? Paulo dizia isso para a sua igreja, para a igreja. E nós somos perfeitos, só que fomos emburrecidos quando chegamos nesse mundo. Porque chegamos nesse mundo e chegamos aqui com 40, 50 centímetros, com 3 quilos, 2,5 quilos, sei lá, 3,5 quilos. Chegamos aqui e aprendemos que o dinheiro era sujo, né? Bate na mão quando pega no dinheiro, que o dinheiro é sujo, vai lavar a mão. Eu me lembro que eu tinha uma tia que não aceitava que você cortasse o pão. Depende da forma que você ia cortar o pão, ela dizia que era pecado cortar o pão daquele jeito. Era pecado cortar o pão daquele jeito. Não sei se é do teu tempo isso, mas no meu tempo tinha isso. Até para cortar o pão, havia o risco de cortar o pão e você ser um pecador, né? Porque você cortou o pão de forma errada. Então, nós estamos vendo hoje muita gente pregando coisas diferentes. Eu não estou falando que está errado. Pelo amor de Deus, não estou aqui apontando o dedo, falando que está errado ou está certo. Aliás, eu não estou aqui nem para julgar. Aliás, nós não estamos no mundo para julgar, porque toda vez que a gente julga, aquilo acontece com a gente. Você fala mal do filho do vizinho, se prepare, porque qualquer hora o teu filho fará talvez coisas piores do que o filho do vizinho. Então a gente não está aqui para julgar. Quem julga será julgado. Então nós não estamos aqui para julgar. Então eu não estou dizendo que o que estão pregando hoje diferente esteja certo ou errado. Cada um prega o que entender que Deus revelou. Eu lembro de um pastor, amigo meu, que teve uma experiência com um anjo. Ele me contou uma experiência que ele teve com um anjo. E eu até quando ele contou a experiência, ele falou, Ronaldo, foi uma experiência colorida, cara. Não é um sonho cinza, apagado. É uma situação que eu vivi quando estava dormindo. Foi dormir e teve aquela revelação de um anjo. O anjo tocava no rosto dele e o rosto dele inchava, ficava inchado, né? E
depois o anjo diz, olha, leia de novo que você está lendo errado. O anjo falava para ele isso. Ó, você está lendo um negócio aí que está errado a forma como você está vendo, como você está enxergando. Você está enxergando coisa que não tem nada a ver. O anjo não ensinava, mas ele dizia, olha, leia de novo para que você compreenda este versículo, porque você está lendo esse versículo com a sua visão arcaica. E o anjo toca no rosto dele e o rosto dele fica deformado. Ele diz, olha que meu rosto inchou assim e ficou deformado. E quando ele acordou, ele estava com o rosto inchado. Olha que interessante. Esse pastor amigo meu disse que quando ele acordou, ele estava com o rosto inchado. Quando ele acordou. Então não pode ter sido uma coisa só da mente dele, da cabeça dele. A esposa dele disse, o rosto dele estava inchado. E só foi melhorar no decorrer do dia, o rosto dele voltou ao normal. Então, nós estamos vendo muita gente pregando em cima de um mesmo versículo, está pregando diferente do que tinha antigamente pensado. Por exemplo, principados, vou dar um exemplo aqui, principados e potestades. Todo mundo sempre pregou que principados e potestades era demônio. Todo mundo. Depois foi se avaliando, analisando, principado e potestade. Se você entrar no Google, no Dr. Google, e perguntar o que significa, são principais autoridades, né? Principados, igual um rei, né? Então existem principados e principados do bem e existem principados do mal, né? Mas não quer dizer que aquilo seja demônio, não é? Tem um versículo que fala, se teus olhos te fazem pecar, arranque-os. Mas se você não lê o contexto do que Jesus estava falando, você vai arrancar os seus olhos. Ah, tira uma palavra aí, vamos tirar uma palavra. Aí você tira uma palavra e aquela palavra, teus olhos te fazem pecar, arranque-os. Então é complicado. Muita gente pregando em cima da Bíblia, totalmente diferente do que se pregava 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Uma outra coisa que está acontecendo também é muita gente voltando a louvar a Deus com hinos e louvores antigos. Eu já vi muitas igrejas voltando ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar. Lembra dessa música? Tem muita gente que está voltando aos louvores antigos. Quem pode livrar como Senhor? O único que é digno de receber a honra e a glória. Aliás, eu acho que nos púlpitos deveria se avaliar mais o que se canta, né, e o que se louva, né? É uma coisa você convidar um cantor que vai lá para cantar as músicas dele, é uma coisa. Mas a igreja, o ministério os levitas, o ministério de louvor de uma igreja, tem que avaliar muito o que vai cantar. Que aquele lugar é lugar de adoração, né? De louvor e adoração a Deus. Não ficar contando história, cantando música de história. Bom, mandar um abraço aqui pro Josué
Fala, Josué, Josué. Ronaldo Tedesco, meus parabéns pela sua transmissão e o áudio quase perfeitos, que tão bons, graças a Deus. Eu sou de Umuarama, sim, conheço você já. Josué, já é freguês, Paraná, Brasil. O Gilvando está colocando aqui um versículo. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada para Deus, o Pai, está visitar os órfãos e viúvas. Está em a religião pura e imaculada para Deus, o Pai, é esta, não é está, é esta, visitar os órfãos, né, e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E o Dete Tedesco é prima. Tudo bem, prima? Como é que você tá? Tudo bem? Morena, os louvores mudaram simplesmente porque hoje buscam glória para si mesmos, né? Aprendi ainda na minha infância que todo louvor são para a glória de Deus. Eu acho que tem duas coisas, louvores e música. Você tem uma música que conta a tua história, né? Você pode cantar uma música que conta a tua história, né? Eu tive câncer, então vou fazer uma música que eu vivia doente, caído, papai. Eu estou contando uma história da minha vida, um testemunho, uma música gospel, música evangélica. Não se fala mais gospel. Agora é church, né? É church. As igrejas de parede preta, church, não é mais gospel. Tem mais graça falar gospel. Por que falar gospel? E tem gente que está falando assim: eu não sou evangélico. Eu sou cristão. Eu sou um que fala isso. Eu não sou evangélico, eu sou cristão, né? Quer ver uma coisa que o pessoal fala aí e é mentira? O pessoal diz lá nas pregações: Paulo perseguia os cristãos. Como Paulo podia perseguir? Paulo não, Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso perseguia os cristãos. Como é que pode Saulo perseguir os cristãos se o primeiro cristão foi Paulo? O primeiro cristão foi Paulo. Eu acho que foi Paulo e Silas, ou Paulo... acho que foi Paulo e Silas, né? Foi chamado pela primeira vez a palavra cristão. Existiu a palavra cristão, que vem de Cristo, né? De Jesus Cristo. Como é que Paulo ia perseguir os cristãos se não existiam cristãos? Existiam seguidores de Jesus de Nazaré. Seguidores de Jesus de Nazaré. Mas não havia cristão. Então Paulo não poderia perseguir cristão, né? E o Dete: oi Ronaldo, tudo bem? Sou de Santa Catarina. Vamos ver mais, tem mais coisa aqui. Um abraço e um beijo. E o Dete: Ouro Verde, Santa Catarina. Fala aí, prima. Bom, eu não esperava realmente que a minha transmissão fosse ter muita gente. Já está uma surpresa ter 5 pessoas assistindo, porque é o que eu falei. Eu já venho de um processo de muitos anos, desde acho que da primeira eleição do Bolsonaro, né, na primeira eleição do Bolsonaro, nós já começamos a ser, a nossa visualização no Facebook começou a estreitar. Então já desde lá de quando o Bolsonaro ganhou a primeira e única vez que ele ganhou, lá nós já sofremos a perseguição, inclusive da Meta, do Facebook, que perseguiu a gente de tal forma. Depois eu tive também
alguns problemas com visualização por tocar algum tipo de música. A princípio eu tocava algumas músicas evangélicas dentro da minha transmissão, mas que aos poucos também começou a dizer que tinham direitos autorais e bloqueavam a minha transmissão. E dizia que tinha direitos autorais, então... Depois começou, eu fui fazer rádio, voltei para o rádio, Super Rádio, e lá na Super Rádio eu fazia algumas transmissões e às vezes entrava um pedacinho de música na transmissão. Então, a minha visualização é muito limitada. Pra você ter ideia, em 2008, não, mais, acho que 2015, eu acho, 2015, não foi desde 2015 não, mais ou menos uns 5 anos atrás, 2020, eu fiz um vídeo ensinando a fazer uma antena digital. Eu tive naquele vídeo 6,5 milhões de visualizações. Como naquela época o Facebook não pagava nada, eu não fiz pelo YouTube, o Facebook não pagava nada, então eu tive 6,5 milhões, mas não ganhei nada com isso. Então, veja, para mim ter 6,5 milhões de visualizações, naquela época eu não estava limitado. E depois lentamente começaram a limitar. Bom, mas não vem o caso. Então, finalizando aqui a nossa transmissão, eu estou falando ao vivo, 12h54, muito boa tarde, dia 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025, e vou finalizando aqui desejando a todos uma tarde maravilhosa, uma tarde especial. E eu faço aqui uma oração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que tem acontecido com você, não sei se tudo está bem, ou de repente tem algumas coisas que estão acontecendo que você não está, nem tem vontade de falar, né? Porque eu costumo dizer isso, gente, que tem hora que a gente não tem o que falar. E você até quer fazer uma live, mas você não tem o que falar. Josué diz aqui: eu lembro de quando você teve milhões de acessos em suas lives, das primeiras vezes que te vi nas redes sociais. A partir desse tempo da dica da antena que você acabou de falar. Legal. Vamos fazer uma oração então? Vamos fazer uma oração. Também não sei se posso usar fundo musical, então não vou usar fundo musical. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia, agradecemos por tudo que tem acontecido, tanto das coisas boas quanto as coisas ruins. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que tudo que a gente tem pedido a Deus, ou que muitas vezes a gente não pede por não ter mais força para pedir, nós sabemos que Deus é Pai. Acima de tudo, Deus é Pai. E Ele virá com providência na vida de cada pessoa. Se alguém tem uma pessoa que está no hospital, que está internada no hospital, que está doente, ou está em casa, está doente, eu declaro que os anjos de Deus façam uma visita na casa dessa pessoa, visite essa pessoa que está doente, os anjos que são ministradores de bênçãos, de curas, que ministre a cura, a libertação, que levante essa pessoa, que trate essa pessoa,
essa pessoa que tem uma ferida na perna, essa pessoa que tem uma ferida nas pernas, e ela tem dificuldade para cicatrizar essa ferida, que o Senhor entre com providência na vida dessa pessoa. Que a unção de Deus esteja sobre a tua vida. Você que tem tido várias dores de cabeça ou dores na cabeça, e você muitas vezes pergunta por que está acontecendo isso. Então que Deus toque em você através dos seus anjos. Eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas Deus dá ordem ao nosso respeito, para que nos guardem, que nos livrem do mal. Então que os anjos possam estar indo na tua casa, seja onde você estiver, no Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que Deus faça a obra, a sua obra, na tua vida, na tua casa, na tua família. Se você está com alguns problemas no seu casamento, na iminência de uma separação, que Deus possa tocar no coração, tanto no seu coração como no seu marido, na sua esposa, e possa mudar essa história em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Muito bem, gente, finalizamos a nossa transmissão. Se Deus permitir, eu volto amanhã, mais uma vez, transmitindo ao vivo, através do meu canal aqui, tá? Esse vídeo, eu vou baixar esse vídeo e vou colocar esse vídeo também no YouTube. Vou começar a usar o meu canal no YouTube. Para quem quer conhecer meu canal do YouTube, é o YouTube/Ronaldo Tedesco. Não tem tracinho, não tem nada. É YouTube @Ronaldo Tedesco. Lá tem um monte de vídeo meu, vários vídeos, inclusive quando eu estava carequinha, quando eu estava doente, magro pra caramba, quando eu perdi 60 quilos, lá você vai ver também as minhas lives, estão todas no YouTube, todas no YouTube. Eu vou deixar depois um link aqui nessa live do canal do YouTube, tá bom? Ô Bernadette! Tudo bem, Bernadette? Morena! Obrigado, Morena, pelo carinho, pela audiência. Obrigado. Beijo no coração. Fiquem todos na paz, tá bom?